Boa tarde, meus queridos alunos do 8º ano. Hoje nós vamos ver na aula de História as revoluções industriais. Assunto muito interessante para nós entendermos toda a nossa evolução industrial e tecnológica. E dentro desse assunto aqui, nós vamos estar focando quais foram as mudanças no cenário produtivo, quais foram os impactos na produção e circulação de povos e produtos e, por fim, como se encontra o mundo no mercado de trabalho. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nesta imagem aqui. Uma imagem tradicional, diretamente relacionada à evolução humana. Mas notem que, nesta imagem, há os dois seres humanos segurando mãos de robôs. Em decorrência do quê? Em decorrência de toda a evolução tecnológica pela qual nós passamos. Então, nós podemos até dizer que a evolução humana vai se confundindo com a evolução tecnológica também. Então, quanto mais o ser humano evolui, mais tecnologia nós temos, chegando à era que nós estamos hoje em dia. Mas, para o ser humano chegar até aqui, ele teve que passar por mudanças no cenário produtivo. Entre elas, nós vamos ver que ocorreu na segunda metade do século XVIII. E essa mudança nós vamos chamar de Primeira Revolução Industrial, que é importante nós analisarmos alguns fatores dentro dessa grande revolução. Primeiro, aonde ela ocorreu. Segundo, qual foi o advento que provocou todo esse sistema revolucionário, a fonte de energia e também a sua indústria de destaque. Também não podemos esquecer de analisarmos um pouquinho a mão de obra. Então vamos lá. A primeira revolução industrial vai ocorrer na Inglaterra, então o cenário vai ser o cenário europeu. Mas será uma revolução um pouco mais restrita. Restrita por quê? Simplesmente porque ela não saiu fora dos domínios da Inglaterra. O advento, o maquinário que irá surgir na época que vai provocar esta grande revolução industrial será a máquina a vapor, que vai ter como seu combustível primordial um combustível fóssil que nós denominamos de carvão mineral. Também não podemos esquecer que durante essa grande primeira revolução industrial houve uma grande migração das pessoas do campo para a cidade e houve então um crescimento urbano desordenado em várias cidades inglesas, trazendo aí vários problemas. É importante ressaltar que com o advento da máquina a vapor, os meios de transporte também evoluíram, porque esse maquinário a vapor ganharam os trilhos e também ganharam as vias aquáticas, ou seja, houve uma revolução também no transporte terrestre e aquático, onde nós tivemos aí o advento dos trens e nós tivemos o advento dos primeiros navios a vapor. Isso daí vai mudar todo o dinamismo de circulação de pessoas e mercadorias, ou seja, esse dinamismo ficará mais dinâmico. Mas é importante ressaltar que durante a primeira Revolução Industrial, nós vamos ter uma grande exploração da mão de obra. Um exemplo é a grande jornada de trabalho. E, logicamente, os burgueses, eles aceitavam a mão de obra masculina, a mão de obra feminina e também infantil. Isso daí gerou algumas revoluções dentro da Revolução Industrial que nós vamos estar abordando em uma próxima aula, como por exemplo aí o ludismo e o cartismo. Mas é importante ressaltar que esta grande revolução teve como destaque uma indústria esta chamada têxtil. Indústria têxtil nós não podemos esquecer que é uma indústria de tecido e revolucionou, por incrível que pareça, todo o cenário aí europeu. Mas vamos dar um pulinho aqui na história e vamos dar uma analisada também na segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial vai ocorrer praticamente um século depois da primeira, ou seja, vai ser lá na segunda metade do século XIX. E qual será o advento revolucionário? Será
a energia elétrica. Lembrando que esta revolução industrial vai ocorrer praticamente ali antes da Primeira Guerra Mundial. Então o mundo está tenso e será uma revolução um pouco mais globalizada. Não vai haver um país apenas restringindo esta revolução, mas contudo vai haver logicamente um país protagonista. Assim como lá na primeira Revolução Industrial nós tivemos a Inglaterra, aqui na segunda Revolução Industrial o protagonismo será norte-americano, ou seja, dos Estados Unidos. E surge nesse meio revolucionário dois modos de produções bastante citado na segunda Revolução Industrial, que seria o Fordismo, que vai ter como característica o modo de produção em série. Então, Henry Ford queria produzir vários automóveis, tudo do mesmo jeito, com a mesma qualidade, para baratear a matéria-prima e baratear também o produto final. E surge também o método de produção científica, com Taylor, que nós chamamos aí então esse meio tempo de Taylorismo. O Taylorismo vem para ajudar a organização industrial. E o Taylorismo, então, ele é classificado como método de produção científico. Dentro desse cenário produtivo, nós vamos ver que a tecnologia também vai se expandindo. Nós podemos ver que tanto na primeira quanto na segunda Revolução Industrial, também com novos meios de transporte, a dinâmica populacional, ou seja, de ir e vir, se torna mais ínfame. Então nós vamos estar vendo aqui uma dinâmica citadina e uma dinâmica mundial, as pessoas tramitando, migrando de local para local de forma mais rápida e mais contínua. Chegamos então na terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial será também denominada de Revolução Técnico-Científica. Como vocês podem reparar aqui na imagem, nós temos um camarada no computador, nós temos um robozinho e um satélite praticamente comandando tudo, ou seja, a era das tecnologias. Tanto é que a terceira Revolução Industrial também é denominada de Revolução Técnico-Científica. E esta terceira Revolução Industrial será uma revolução mais globalizada, ou seja, vai atingir vários países ao mesmo tempo em decorrência da sua grande evolução tecnológica. Mas é importante ressaltar também que tanto a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial irão mudar todo o cenário produtivo. Mudando todo o cenário produtivo, elas também irão modificar toda a mão de obra, sendo exigida aí uma maior especialização da mão de obra no mercado de trabalho, como nós veremos em seguida. Olha só, as mudanças nos postos de trabalho. Aqui, segundo a imagem, nós temos uma mulher na máquina de escrever, ou seja, operando somente uma máquina, e aqui nós temos um camaradinho aqui, um homem, operando vários monitores, ou seja, a era dos computadores chegou com a terceira Revolução Industrial. Para operar uma máquina de escrever em relação à operação desses computadores aqui, nós podemos observar que essa pessoa aqui tem que possuir uma especialização da mão de obra bem maior do que a pessoa que está operando a máquina de escrever. Não menosprezando quem operava a máquina de escrever, mas que agora os postos de trabalho serão modificados. Isso daqui pode gerar aí o que nós chamamos de desemprego estrutural. Então, por isso que é importante a especialização da mão de obra. Chegando então, quase ao fim da nossa aula, nós vamos ver aí e refletir em cima de algumas atividades. Olha só, aqui nos diz quais foram os modos de produção que se destacaram na segunda Revolução Industrial. Comente sobre o método de cada produção. Então, dando a dica para vocês.
dos modos de produção que se destacou durante a segunda Revolução Industrial foi o Fordismo. Aí você vai citar lá o Fordismo e vai colocar as suas características. Outro modo de produção já foi citado aqui, aí fica por conta de vocês, beleza? E aí vocês também irão caracterizá-lo. Segunda questão, explique como ocorreram as mudanças nos postos de trabalho, que nós comentamos, eu comentei com vocês agora ali no finzinho da terceira Revolução Industrial. Dica que eu dou para vocês, mudança de postos de trabalho está diretamente relacionada à primeira, à segunda e à terceira Revolução Industrial. Especialização da mão de obra, beleza? Agora é com vocês, meus queridos. Espero atividade para a próxima aula.